Boa noite! Boa noite, gente! Estamos começando mais uma live, as nossas lives de terça-feiras, né? O momento em que a gente fala muito sobre hábitos de vida, né? Fala muito sobre o que a gente chama hoje de epigenética, né? Aquela ciência que estuda como as nossas decisões cotidianas influenciam os nossos genes e alteram e melhoram nossa saúde. O poder, né, que nós temos hoje nas mãos, né, já se sabe isso mais do que estudado na medicina, o poder epigenético, né, como a nossa rotina, nossos hábitos de vida influenciam nossos genes. E hoje, neste dia espetacular, né, esse dia bem peculiar, 22 de 2 de 2022, vamos falar mais sobre saúde. E eu recomendo que todo mundo, às 22 horas, às 22 horas e 22 minutos de hoje, todo mundo agradeça ao universo, né, essa oportunidade maravilhosa que a gente tem de viver, né? E todos agradeçam, não é porque nenhum guru espiritual falou que tem que agradecer por algum motivo divino, mas porque agradecer nunca é demais. E vamos aproveitar hoje, neste momento, às 22h22, fazer uma corrente positiva em agradecimento, né, de estarmos nesse planeta e podermos contribuir, né, com o bem-estar de todos e eu, na minha missão, contribuir com a melhora de saúde de todos vocês. Então, para isso, como habitual nas nossas lives, eu vou responder algumas perguntas das pessoas que estão me assistindo e vou responder ao lado aí da Lésia, tudo bem? Vou responder a pergunta sua, hein? E responder as perguntas dos meus alunos do MES, que entraram, né, começaram agora o desafio Start, um desafio que começou agora no início dessa nova turma, e já algumas dúvidas aqui, que são sempre dúvidas que dividem, né, também são dúvidas das pessoas que entram nessa rotina, né, de aprender a se transformar e a melhorar a saúde. Vamos lá então responder algumas perguntas, eu já respondo aqui o pessoal do Instagram. Helena Pinto, obrigado pela participação, obrigado pela confiança, pela entrada no MES, Helena. Bom dia, doutor, estou aprendendo muito, obrigado. Tenho gastrite, aí botou entre parênteses, Helicobacter pylori, ainda não tratei, posso beber café? E sumo de limão? Posso beber café? Interrogação. E sumo de limão? Obrigado. Helicobacter pylori, né, quem não sabe, aquela bactéria que é muito frequentemente achada no estômago, em maior concentração em pessoas que tenham processos inflamatórios ou alterações do ácido do estômago, né? Muitas vezes a maior prevalência é de um quadro chamado hipocloridria, que você tem uma diminuição da acidez do estômago, então isso facilita a proliferação bacteriana e isso faz uma desregulação, né, digestiva, e as pessoas muitas vezes têm muitos sintomas. Olá, Belita, você está aí, menina? Doutora Isabela Zani. Então, essa pergunta divido em dois. Posso beber café? Não. Posso beber suco de limão? Deve. Eu tenho vários pacientes que, depois que fizeram estratégias de melhorar, né, a função do estômago de forma natural, a partir de fitoquímicos, né, e alimentos saudáveis, tiveram excelentes resultados. Então, uma receitinha que eu dou muito para as pessoas, né, que me acompanham, né, e eu acho que eu já falei isso em lives, é assim: introduzir na sua rotina suco de limão ou limão espremido de manhã com água, né, por mais que isso pareça ilógico, mas eu estou com gastrite, como é que pode ser que o limão tem uma série de benefícios para reparar a mucosa intestinal e estimular a sua acidez gástrica. Como eu falei, a maioria dos sintomas de gastrite estão relacionados com um estado chamado hipocloridria. Suco de limão, fantástico. Para quem não gosta de tomar um suco de limão puro de manhã, eu particularmente também não gosto, você pode fazer um batido de manhã. E nesse batido você coloca, além do limão, duas substâncias que são fantásticos para ajudar nessa reparação da mucosa do estômago, que é couve e maçã. Então é um suco que você pode fazer com couve e maçã, pode até pingar umas gotinhas de própolis e faz esse suco e bebe todos os dias de manhã em jejum. Ou faz o suco de limão só, ou faz esse suco de couve, maçã e limão e toma. Tá? Aí pode botar água, né, um pouquinho de água e toma.
E faz os intervalos de jejum, que são muito positivos, né? Em vez de você meter um pãozinho no pequeno almoço, que já vai inflamar o seu estômago logo pela manhã, deixa o seu estômago descansar. E você, ao longo do jejum, pode tomar um chá que é muito bom para esses estados de gastrite, chama-se chá de espinheira santa. Então, tomou o suco de manhã, chá de espinheira santa durante o jejum. Quando for fazer a refeição, um pouquinho antes ou durante a refeição, usar vinagre. 2 colheres de sopa de vinagre no mínimo, você coloca para, mais uma vez, um alimento ácido, fermentado, no caso vinagre, fantástico para a reparação da mucosa. Eu vou dizer, essa estratégia terapêutica, junto com uma melhora da alimentação, tirando alimentos que façam exatamente o contrário, que danifiquem a barreira, e façam inflamação, né, da mucosa, como, por exemplo, que a gente sabe, pãozinho, né, açúcar, etc. E o café, como eu falei, na metade da pergunta dela, eu posso beber café em jejum? Eu não recomendo, porque o café, como a gente sabe, é um estímulo simpático, né? E todo estímulo simpático não é muito amigo do nosso trato gastrointestinal. O nosso trato intestinal, ele vive melhor no terreno parasimpático. O estímulo simpático vai fazer vasoconstrição da circulação periférica, vai fazer estímulos proteolíticos, e parte da mucosa da estrutura do estômago vai ficar prejudicada. É o friozinho na barriga que a gente sente quando está estressado. Então, tudo que vai fazer você aumentar a sua carga simpática, né, naquele eixo do nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, tudo que vai aumentar muito a carga simpática não vai ser benéfico. E aí, nesse caso, o café vai ser um fator prejudicial e não deve ser utilizado, pelo menos de uma forma assim, abusiva, numa fase inicial em que você esteja sintomática. Entendeu? Então, estratégia fantástica. Suquinho de manhã de limão, ou você faz um suco de couve, maçã e limão. Durante o jejum você faz alguns chás, como o chá de menta, que também é muito bom, ou principalmente o chá de espinheira santa. São chás que ajudam na reparação da mucosa. Na alimentação, você faça uso do vinagre, tá bem? Vinagre de maçã ou qualquer outro vinagre durante a refeição. Essa estratégia, ela é bombástica, funciona mesmo. E para colocar cereja em cima do bolo, ainda recomendo você 1 ou 2 vezes por dia comer 1 colher de sopa de óleo de coco. Óleo de coco extra virgem, óleo de coco também tem uma série de benefícios para esse processo de reparação do estômago. E na hora do jantar, junto com o vinagre, você também tomar um magnésio. O magnésio também ajuda principalmente no fortalecimento dos esfíncteres esofágicos, os esfíncteres do piloro, né? Os esfíncteres que vão ali deixar que o seu ácido fique certinho onde ele tem que ficar e não extravase para o esôfago, não saia para fora do estômago, porque a natureza desenvolveu ali o estômago como reservatório de ácido clorídrico, num pH muito baixo, uma acidez muito forte. É normal, o nosso corpo está habituado para isso, e o que acontece normalmente é uma desregulação, e a principal causa é uma má alimentação. Tá bem, Helena? Eu acho que deu para entender, né, a resposta e dividir ela em 2. Uma pode, outra não pode. Sara Ferreira Felipe. Obrigado, doutor Rodrigo, por todas as explicações. Tenho aprendido imenso consigo. Não é bem uma dúvida, é mais uma pergunta geral. Já viu casos onde a alimentação saudável e o jejum revertem ou até diminuem a necessidade de tomar medicação para o hipotireoidismo? Claro, com o acompanhamento médico necessário. Muito obrigado. E a Rosário, uma outra aluna do MES, até respondeu: Olá, Sara, eu tenho hipotireoidismo e Hashimoto. Diminuí a levotiroxina de 100 para 75 miligramas. Ou seja, a Rosário respondeu aqui a pergunta da Sara. Obrigado aí pela participação, Rosário. E essa pergunta realmente é óbvio que sim, é claro que sim. Eu podia falar, olha, todos os magnésios são benéficos para esse princípio, tá bem? A menos que você use magnésios que não são absorvidos, né? Como eu falei na outra live, você usa óxido de magnésio, magnésio que não, ele tem muito efeito laxante. Então não deve ser utilizado. Agora, você pode usar, nesse caso, o magnésio quelado, que talvez seja o magnésio com melhor absorção. É o magnésio glicina, o magnésio bisglicinato.
Então, respondendo aqui a pergunta da Sara, Sara, é óbvio que você, com uma alimentação saudável e intervalo de jejum, você consegue melhorar o seu hipotireoidismo. Não estou aqui autorizado para falar tratar o seu problema, mas com certeza melhorar, depende, né, das causas. Mas pensando em qualquer causa, né, em que a sua função tireoidiana esteja prejudicada, você vai ter benefício com uma alimentação saudável e com estratégia de jejum. Por exemplo, eu vou ver se eu lembro algumas, né? Mas são tantas que eu com certeza vou esquecer de algumas, de todas. Por exemplo, quando você faz uma alimentação saudável, né, diversificada, rica em fibras, rica em polifenóis, várias substâncias que hoje já se sabe que alimentam nossas bactérias boas, porque lembrar que não é só a fibra que alimenta nossas bactérias. Hoje a gente sabe que muitos fitoquímicos, né, polifenóis, taninos, eles ajudam as nossas bactérias boas a se proliferarem. Eu costumo falar isso. Não existe probiótico para as bactérias mais importantes do nosso intestino. Se as pessoas nunca ouviram essa frase, vão ouvir agora. Não existe probiótico para as bactérias mais importantes do nosso intestino. Hoje tem várias bactérias que são estudadas com benefícios fantásticos para a nossa saúde e não desenvolveram ainda probióticos dessas bactérias. Eu citei muito no MES e falo agora, por exemplo, uma que chama-se Arquemância muciniphila. Arquemância muciniphila. Essa bactéria é uma dádiva para o nosso intestino. E não existe probiótico que tenha essa bactéria. Você tem que alimentar elas no seu intestino. E para isso você tem que dar várias substâncias, como por exemplo que eu falei, polifenóis, né? Algumas substâncias que tem, o romã é um dos maiores alimentos que nutrem essas bactérias, rico em ácido elágico, rico em taninos. Os feijões também têm substâncias que nutrem essas bactérias. Então, tem que dar o alimento delas. Não fica pensando em ficar colocando probiótico, porque essas melhores, elas não vão ser introduzidas. Então, melhorar nossas bactérias intestinais a partir de uma alimentação é um pilar para a sua tireoide. Por quê? Por vários motivos. Primeiro que você, com uma alimentação saudável, você vai dar mais nutrientes, né? E a nossa tireoide e as nossas enzimas do eixo tiroidiano, elas precisam de nutrientes, né? Lembra as deiodases ou as deiodinases, que são as enzimas que tiram iodos da molécula tirosina até a formação do hormônio ativo. Então essas enzimas, e assim como a tireoide, precisam de ferro, vitamina B12, magnésio, zinco, selênio, iodo. Pois é, você consegue isso tudo se você fizer uma alimentação saudável e diversificada. Se você come algas, né? Se você come sementes, se você come oleaginosas, tudo isso vai te dar esses nutrientes todos. A alimentação vai nutricionalmente otimizar toda a sua função tiroidiana. Não só a função glandular, mas a função enzimática. E você vê hoje um monte de gente comendo pãozinho com leite e não tem nada disso. Aí é o contrário, você está comendo alimentos inflamatórios que vão destruir a sua flora intestinal. Então, a sua absorção de nutrientes vai estar prejudicada. E quando a gente fala em flora intestinal, tem uma outra coisa. A flora intestinal, ela produz substâncias que são chamados pós-bióticos. Eu já falei também sobre isso, no MES eu falei bastante. Os pós-bióticos são, por exemplo, aqueles ácidos graxos cadeia curta. O acetato, o propionato, o valerato. E esses ácidos graxos, butirato, né? O butirato é uma maravilha da alimentação, que é produzido pelas nossas bactérias intestinais e que tem muitos efeitos anti-inflamatórios. Quando você modula a sua inflamação, o primeiro hormônio que cai, diminui no nosso sangue, é o cortisol. E o cortisol é um hormônio que bloqueia a função tiroidiana. Tá vendo a relação? Uma coisa faz a outra. Agora, se você come alimento inflamatório, você aumenta o cortisol e aí você bloqueia a função tiroidiana. O nosso corpo, sob estresse, com cortisol alto, ele sempre vai ter uma tendência a suprimir a função tiroidiana, num mecanismo de sobrevivência. Sob estresse, o nosso corpo tenta baixar o metabolismo, né? Para guardar energia, mais ou menos assim. Então, modular o cortisol é fundamental. Você consegue modular muito bem o cortisol com alimentação saudável. Por exemplo, o estrogênio, a gente sabe que a predominância estrogênica na mulher, né, o excesso de estrogênio também é uma das causas de supressão da função tiroidiana. Visto isso, hoje as mulheres são estrogênicas e as mulheres têm todos problemas de tireoide, né? A grande maioria hoje das mulheres passa a minha... Eu todos os dias pego mulheres com problemas de tireoide. Todos os dias de consulta. Não existe um dia que não entre no meu consultório uma mulher com problemas de tireoide. E aí você vê uma multi... né? Uma tendência multifatorial para isso acontecer.
Por exemplo, as mulheres estressadas, elas têm uma tendência a ter predominância estrogênica pelo consumo da progesterona. Mas, eu estava falando de estrogênio em relação à alimentação saudável, né? Senão aqui eu vou me devagar, vou falar sobre outras coisas. A gente sabe que o estrogênio ele é modulado e metabolizado de uma forma muito mais otimizada quando a gente tem uma alimentação correta, né? Quando você come alimentos à base de soja, que as pessoas pensam, mas a soja não tem estrogênio. Sim, a soja tem fitoestrógenos que vão modular seus receptores de estrogênio, tendo uma função menor do que o seu estrogênio natural, principalmente as estronas, que são os estrogênios mais proliferativos. A soja se liga a receptores e ela tem um efeito antiestrogênico numa mulher que tenha muito estrogênio. Então é fantástico isso. Coma tofu. Não acredite que tofu faz mal para você porque você tem problema de estrogênio. Não, você tem que comer tofu. O que você não pode comer é lácteos com estrogênios bovinos, né? Alimentos feitos para outras espécies animais e que você coloca no seu corpo, que são inflamatórios e que vão desregular o seu eixo hormonal. Então não pode. Para modular o estrogênio, a melhor coisa que você pode fazer é usar os fitoestrógenos, como soja, como a linhaça, né, rica em lignanos, né, que no nosso corpo vão virar enterodiose e enterolactonas, que são substâncias que são fantásticas para os receptores estrogênicos, mas os sulforafanos, né? Você lembre das crucíferas. As crucíferas são as dádivas da alimentação para a mulher modular bem os estrogênios, né? Tem que saber fazer a crucífera, né? Aquela coisa de cortar ela, esperar um pouquinho para atuar as enzimas chamadas mirosinases e essas enzimas transformarem os sulforafanos na forma ativa, né? Que são os indóis 3-carbinol, os sulforafanos. E dessa forma você metabolizar bem o estrogênio no corpo da mulher para estrogênios benéficos e não ter aumento de estrogênios maléficos que vão interferir com o funcionamento da tireoide. Então a metabolização dos estrogênios dada pelas crucíferas, né, brócolis, couve de Bruxelas, a rúcula, tudo dádiva, né? Tudo dádiva. E aí outra dica aqui para a galera que está me assistindo que merece, nesse dia 22/2/2022, vou dizer qual é o alimento das crucíferas que mais tem sulforafanos. De todos os alimentos, um que não é quase consumido, mas que deveria ser, porque é o maior de todos, disparado, são os brotos de brócolis. Para quem faz isso em casa, né, que por acaso já leu ou soube ou faz sem querer, você pode mesmo ter em casa, né, colocar sementes e criar broco de brócolis. Nessa fase inicial do brócolis, os sulforafanos eles são formados logo no início, né, da formação do brócolis. Então, quando você tem o brócolis maior, você tem os sulforafanos mais diluídos naquele maior volume. Mas se você comer o broco de brócolis, dependendo da quantidade que você coma, você vai comer até 100 vezes mais sulforafanos do que você comeria se você comer o brócolis inteiro. E lembrar uma segunda coisa, quando você come o brócolis, né, eles são chamados os vegetais florais, né, assim como a couve-flor, por isso que ela tem esse nome. Os vegetais florais, que tem aquela flor em cima, né, que a gente mais gosta de comer. Só que, má notícia para quem adora comer só aquela florzinha de cima. O tronco do brócolis é o que tem maior concentração de sulforafanos. É o que você tem que cortar, picotar, esperar, e ali você não pode jogar fora esse tronco do brócolis. Você tem que comer, e de preferência, se for em broto, melhor ainda. Tá bem? Então, comer o brócolis inteiro, eu acho que é a melhor indicação, e nunca esquecer desses vegetais florais que são, né, o suprassumo da alimentação e da metabolização de estrogênio no corpo feminino. E isso é importante para a nossa tireoide. Eu já nem lembro qual era a pergunta. Eu acho que era em relação à alimentação saudável e tireoide, né? É o que eu falei. Se eu quiser, a gente pode combinar uma live que eu falo só sobre isso. Porque vão ter vários hormônios e vários itens que a gente vai chegar no denominador comum que isso é bom para a sua tireoide, né? Citei agora as bactérias, você desinflamar o seu corpo, né, para modular o cortisol. Você modular o estrogênio, que é um hormônio relacionado com isso. Você com uma alimentação saudável pode aumentar as vias de detoxicação hepáticas. Então você melhorar a detoxicação do seu corpo, um corpo menos intoxicado com químicos, com metais pesados, etc. A sua tireoide funciona melhor, porque a intoxicação é uma sinalização de estresse para o seu corpo e isso vai interferir com a função tireoidiana. Em suma, né, a alimentação saudável é uma dádiva para a sua tireoide. Você otimize, pare com essa ideia. Eu ouço toda hora falar, doutor, eu ouvi falar que isso faz mal para a tireoide, isso faz mal para a tireoide. Nada que seja saudável faz mal para a sua tireoide, muito pelo contrário, a menos que você coma em excesso.
Mas aí você quebra um pilar da alimentação, que é a diversificação. Você tem que comer de tudo um pouco, porque, como diria Paracelso, o veneno está na dose. Você não pode comer demais de uma coisa, porque, como eu falei, essa coisa ela é altamente importante para o nosso corpo, ela tem funções no nosso corpo, ela não é inerte. Né? Se fosse inerte, não teria essa empolgação toda em falar. Ela é altamente poderosa. Então você não pode exagerar, né? Porque ela tem uma função. Então você tem que comer dentro de uma alimentação diversificada, amplie os seus alimentos, amplie o que você... Não coma todos os dias as mesmas coisas. As pessoas não conhecem os cereais, não conhecem as leguminosas que existem na natureza, existem no mercado, porque você vai em qualquer supermercado hoje, você acha. Hoje, eu nem sei se eu publiquei já a foto, mas aqui a gente fez feijão, mungu, né, com arroz preto, né, e fizemos uma salada com frutas que a gente não tem comido atualmente, como fizemos uma salada com pera, e na sobremesa comemos o abacaxi. Nós estamos sempre variando, né? Ontem foi o morango, na salada tinha abacate. Cada dia a gente come uma coisa diferente. Não pode ficar comendo, às vezes, né, come 2 dias uma mesma coisa, que é para acabar a comida, e eu, como faço muitas horas de jejum, às vezes acaba num dia só, toda a quantidade que a gente fez, mas é assim, nunca no dia seguinte vai se fazer uma comida nova exatamente igual que se fez ontem. Aí você vai na casa de uma pessoa, é arroz branco todos os dias, né? Aquele alimento vazio, né? E só come aquilo. Pô, feijão azuki. Era azuki hoje? Pronto, eu falei mungu, nem sabia que era feijão. Era azuki, é verdade, era azuki. Entendeu? Não pode. E o pior não é isso. Além da pessoa comer sempre a mesma coisa, come sempre aqueles alimentos pálidos, né? Alimento pálido, batata branca, né? Arroz branco, pão branco, né? Tudo alimento pálido. Você come alimento com cor. Quanto mais cor você... Aprenda isso. Quanto mais cor você comer, melhor. Isso é uma regra intransponível, porque todas as cores são fitoquímicos da natureza. E quanto mais você comer, melhor. É aquela frase que eu falo, coma o arco-íris que você vai achar o pote de ouro. Agora, ficar comendo comida pálida, né, não pode, porque aí você não está comendo fitoquímico nenhum, normalmente é comida vazia, que a gente anda na hora do almoço, em jejum, pegando sol. É um hábito que eu faço na hora, eu vou fazer as caminhadas de dar os 10 mil passos que a gente tem que dar todos os dias, no melhor horário de pegar sol, que é o meio-dia, né, num horário que está no meio do meu dia, que eu não vou quebrar essa minha rotina colocando comida para dentro do meu corpo, porque eu fico com sono depois. Então, naquele momento eu vou caminhar. Aí, hoje, com essa moda de esplanadas, né, a gente vai passando por vários restaurantes que as pessoas hoje comem do lado de fora, e aí eu fico só vendo, né? Meu Deus do céu, olha aquela mesa. Estão comendo espaguete à bolonhesa com Coca-Cola, com refrigerante. Né? Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aí você vai para a mesa do lado, aí tá comendo, né? Esse não teve tempo para comer, então comeu um croissant de queijo e fiambre e tá tomando um suco com pau. Opa, tô falando sobre um suco de fruta. Ai meu Deus do céu, não sei o que. Eu falo, enfim, eu tenho certeza absoluta que o corpo daquelas pessoas pediriam o meu jejum com o meu sol e com a minha caminhada naquele momento, em vez de estar levando, né, uma surra de alimentos inflamatórios, mas isso infelizmente, né, é a nossa regra social, em que a gente tem que comer na hora que todo mundo come, que todo mundo tem fome na mesma hora e tem que comer alimentos vazios, processados e inflamatórios, porque isso faz bem. Então é isso, gente. Entendeu mais ou menos, não é isso? Sara, nem preciso dizer que não só pode como deve. Helena Pinto de novo, Helena está muito... Ah não, aqui o Daniel já respondeu. Eu posso responder também. Boa tarde, doutor, eu vou trabalhar de manhã, mas dia menos dia vou ter que me iniciar nos sucos verdes. Tem que começar mesmo a beber suco verde. Olha, acabei de falar muito sobre alimentos verdes. Será que posso fazer um suco de manhã, colocá-lo numa garrafa térmica e beber quando eu terminar o jejum? Obrigado. O Daniel respondeu exatamente igual, exatamente bem, né? Procure manter no local fresco até consumir, e é exatamente isso. Levando em consideração que muitos desses fitoquímicos e vitaminas, eles são termossensíveis e fotossensíveis, você não deve colocar em locais, né, quentes, né? Manter ele refrigerado e, de preferência, se você for levar
fechar o máximo possível, né, para ter menor oxidação e pingar um pouquinho de limão, principalmente na superfície, para o limão com o seu poder absurdo antioxidante melhorar e preservar aquele suco verde. E eu acho que não tem problema nenhum fazer isso. O ideal é quanto mais, né, mais rápido tomar, né, em relação ao tempo de fazer até tomar, melhor. Mas lembrar que suco verde não se toma num gole só. Suco verde se toma igual sopa, porque já foi triturado no liquidificador, então você já perdeu essa mastigação, você tem que tomar ele devagar, né, com as fibras todas, manter ele todo ali íntegro, com as sementes do que você meteu para dentro, etc., mas tomar ele devagar para você ir absorvendo lento. E lembrar que suco verde é suco de vegetais e legumes e verduras, não é suco de fruta. Alexandra Mesquita. Já estou ficando sem voz. Por que eu grito? Ai, meu Deus do céu. Olha, eu estava lendo esse livro esses dias agora, gente. Olha, O Poder dos Nutrientes. Esse livro é fantástico. Esse livro, por acaso, eu achei, olha, era do meu pai, aqui, alguém deu para o meu pai, com a dedicatória João Ayub. Eu tive a sorte de ganhar essa herança, a melhor herança que um filho podia ter, um monte de livro do meu pai. Esse livro é fantástico, né? A capa é uma noz, tá vendo aqui, ó? Parece um cérebro. Aqui, ó, a minha nozinha aqui, ó. Fica aqui do lado do meu negócio para comer, ó. Isso não falta aqui em casa. Esse cortador, olha, isso aqui, ó. Uma paciente minha, Manuela Dias, amor, linda, me deu esse quebrador de noz que é maravilhoso. Aqui, ó, Poder dos Nutrientes. Quem quiser ler esse livro, estou na metade, o livro é maravilhoso. Alexandra Mesquita. Olá, doutor. Treino musculação 3 vezes por semana, logo pela manhã. Não consigo treinar em jejum, pois fico com a tensão muito baixa. Só faço jejum de 15 horas nos restantes dias. Haverá outra opção? Obrigada. Alexandra do meu coração. Não consigo treinar em jejum, pois fico com a tensão muito baixa. Pois é, Alexandra. Então, você tem que ver o que está acontecendo com você. Tá bem? Alexandra, isto não é normal. O ser humano, ele tem uma capacidade de regulação do controle hemodinâmico. Você não pode ficar algumas horas sem comer e ter a pressão baixa. Isto, quem controla, inclusive, e de manhã é um dos momentos que você tem melhor esse controle, é o cortisol. O cortisol é um hormônio hiperglicemiante, um hormônio regulador da nossa pressão arterial e muitas vezes existem até sinais semiológicos, chamados sinal de Hagelin, que é um sinal de quando você levanta, uma hipotensão ortostática. Quando você levanta rapidamente, você se sente mal e tem uma quebra da pressão sistólica, enquanto você devia ter um aumento da pressão sistólica perto de 10 milímetros de mercúrio, porque isso é uma compensação do nosso corpo por assumir a posição supina. E muitas pessoas têm quando você levanta assim, você tem uma diminuição da pressão sistólica ou não tem um aumento da pressão sistólica, e isso é um sinal de hipofunção adrenal. A sua suprarrenal não está sabendo, a partir da produção de cortisol, compensar essa variação hemodinâmica. Mas o ser humano tem essa capacidade. Se você não está com essa capacidade, você tem que ver qual é o motivo. Se a sua suprarrenal está funcionando direitinho, se você está com controle e uma regulação hormonal. Lembrar que existem esses hormônios todos, eles estão todos interligados. Então, a suprarrenal, junto com a tireoide, junto com o pâncreas, é uma tríade que anda de mão dada. Essas 3 glândulas têm que estar muito em sincronia. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa com resistência insulínica pode ter episódios de hipoglicemia e episódios de hipotensão, porque o corpo está com um hormônio desregulado e a insulina altíssima. Então, procure avaliar, não culpe o jejum por você estar assim e impossibilitar a sua prática. Você vá buscar o motivo pelo qual você está sentindo assim. Uma dica que eu posso dar para você é você acordar de manhã e tomar um copo de água com sal integral. Mistura a água com sal, bebe e vai tentar fazer a atividade física e ver se você se sente melhor. Tá bem? Pode até tomar uma cápsula de magnésio também, sal e magnésio, e sal integral e magnésio, e vai fazer a prática de atividade física e você depois avalia se isso, mas de qualquer forma eu aconselho você a procurar um profissional de saúde
e tentar avaliar por que você não consegue fazer atividade física de manhã e tem essa hipotensão ortostática que não é normal, tá bem? Você tem que corrigir isso porque você está perdendo um benefício fantástico de treinar em jejum, né? Porque é como o ser humano sempre fez, é como o ser humano sempre deveria fazer. Tá? Até o momento que apareceram indústrias desportivas querendo vender barrinha de cereal, whey protein, glutamina e não sei o que, aí começaram a inventar que o ser humano precisa comer esses produtos alimentícios antes de treinar, né? Durante milhões de anos a gente não precisou, mas agora que essa indústria de fitness, né, tá fortíssima, a gente agora, se não comer uma barrinha de cereal antes de treinar, a gente vai ter hipoglicemia, hipotensão e não consegue. Isso não existe, tá bem, gente? Se você precisa disso, você vai procurar a ajuda de um profissional, porque o seu corpo não está equilibrado da forma como ele foi criado, desenvolvido e evoluiu durante milhões de anos, tá bem? Paula Mendes, boa tarde, alegria. Tem algumas dúvidas nos nomes aplicados aos produtos. Isto porque quando estive no Brasil a trabalho, reparei que o que chamam lá de lima, chamamos cá de limão. E a lima para nós é aquele verdinho. Paula, eu peço desculpa, né? Porque ao elaborar algumas receitas, e até pouco tempo atrás mesmo, agora eu acho que eu já melhorei isso, eu dando aula, né? Como eu tenho curso com a doutora Ivone já há 7 anos, e eu falo sobre hormonas, né? E eu sempre falei hormônios, aqui é hormonas. Dá para entender, né? Mas eu uso ainda o resquício, apesar de já estar há mais de 22 anos aqui em Portugal, eu ainda uso muito termo brasileiro. E eu escrevo, às vezes, as receitas e os textos do MES, eu escrevo em português brasileiro e eu peço desculpa por isso. E às vezes acontece isso. Realmente, a lima que a gente chama no Brasil é o limão daqui. É exatamente o contrário. E a salsinha que a gente chama no Brasil é a salsa daqui. A salsinha é aquela especiaria, no Brasil a gente chama de salsinha, que parece o coentro, né? Que eu detesto, mas eu adoro salsinha, né? Sempre que eu vejo assim no enfeite de um prato, a primeira coisa que eu coloco na boca é salsinha, e eu recomendo que vocês façam. A densidade de vitamina C da salsinha é fantástica, é uma especiaria. As pessoas têm que ter, né, aquela hortinha de salsa, eu tinha aqui, mas elas morreram quando eu viajei para o Brasil, ainda não comprei mais. Até quem me deu foi a Janete, obrigado Jane, minha amiga do coração, e se quiser depois me dá outra, porque aquela sua coisinha foi perfeita, ela me deu, né, um jarrinho com salsa, manjericão, hortelã, que tinha mais? Pimentos, lindo, negócio maravilhoso, e a gente utilizou muito aquilo, pegando e colocando no suco verde, né? Pegava ali bem fresquinho e colocava isso daí, qualquer pessoa pode ter até numa janela, altamente nutritivo, fantástico, né? Com alta densidade de nutrientes, como por exemplo vitamina C, né? E a gente tinha pimento também, que é outra fonte absurda de vitamina C. E falando nisso, vou responder uma paciente que hoje me perguntou, doutor, eu vi que você na minha fórmula não colocou vitamina C. Eu enquanto ortomolecular, né, eu faço muitas vezes a formulação de alguns nutrientes que a pessoa está precisando por algum motivo de saúde que eu percebi na consulta, né, enquanto ela está modificando a alimentação, etc. Numa fase inicial, eu, enquanto médico, eu suplemento com alguns nutrientes que aquela pessoa precisa. E muitas vezes eu oriento do ponto de vista nutricional, metido a nutricionista que eu sou, e algumas vitaminas, como por exemplo, umas vitaminas antioxidantes, como a vitamina C e a vitamina E, eu não coloco nessas fórmulas. Isto é uma experiência pessoal e um pensamento, Dr. Rodrigo, você vai ver um monte de gente passando vitamina C para tudo, né? E vitamina E. Eu não passo vitamina C e vitamina E de suplementos para ninguém. Por que vitaminas do grupo B eu passo? Porque essas realmente, inclusive, são as vitaminas verdadeiras. Para quem não sabe, o termo vitamina vem de aminas vitais, ou seja, são substâncias vitais para o nosso corpo que ele não produz e que tem um radical amina, um NH na fórmula. E são as chamadas vitaminas, né? São as 8 vitaminas do grupo B. Essas são as verdadeiras vitaminas. A vitamina C e a vitamina E são realmente substâncias fundamentais para o nosso corpo. O ser humano não produz,
né? Muitos animais produzem a vitamina C. Existe uma enzima chamada guronolactona-oxidase. E o ser humano não tem. Alguns outros primatas e animais também não têm essa enzima. Então não produzem a vitamina C. Então ela se torna um nutriente essencial, fundamental para o nosso corpo. Senão a gente desenvolve uma doença chamada escorbuto. A gente tem alterações da produção de colágeno. Então é muito importante. Só que a vitamina C, ela é ubíquota na alimentação saudável. A vitamina E, ela é ubíquota na alimentação saudável. É muito fácil você ter níveis ótimos de vitamina C e vitamina E de forma equilibrada, completa, pela alimentação. E uma suplementação não vai te fazer isso. Então, com a suplementação, você pode ter a falsa ideia de que você está com níveis ótimos e você está deficiente. E utilizando muitas vezes, o que acontece em suplementos que eu vejo, nutrientes sintéticos que nem são benéficos para a saúde. Tá bem? Quando a gente fala em vitamina C, existe uma coisa chamada complexo C, que a vitamina C na natureza nunca está isolada. Ela está sempre junta com bioflavonoides, está junta com cobre, todos que interferem com a absorção da vitamina C. A vitamina E, elas têm 8 isômeros, alfa, beta, gama, delta, tocoferol, alfa, beta, gama, delta, tocotrienol. E quando você toma um suplemento de vitamina E, você está tomando alfa-tocoferol, na grande maioria dos casos. É um dos 8. E cadê os outros 7? Você precisa na mesma, e eles vêm na natureza em equilíbrio. Então, você quer tomar vitamina C? Tem uma hortinha dessas verde em casa e coloque salsa na sua alimentação sempre. Você vai ter níveis ótimos de vitamina C no seu corpo. Faça como eu, todos os dias tomo um suco de limão batido. Ali tem a vitamina C completa, junto com tudo que você precisa e mais um monte de fitoquímicos que são bons para tudo outras coisas. Né? Os limonenos do limão, eles são fantásticos para a saúde. São fitoquímicos que não tem suplemento. Não existe suplemento de limonenos. Deu para entender? Então, vitamina E e vitamina C eu não coloco em formulação. Isso é um pensamento meu. Por quê? Porque você consegue comer de uma forma completa se você fizer esse hábito de um suco verde, um suco de limão, um suco verde, etc., e um punhado de sementes, um punhado de oleaginosas, algumas vezes por dia. Né? Por isso que eu vivo com isso aqui do meu lado, ó. Tá sempre aqui do meu lado. Isso daqui é uma fonte de vitamina E fantástica. Isso daqui tem todos os nutrientes fundamentais para você ter a otimização da vitamina E no seu corpo. Basta você comer regularmente uma dose satisfatória. Deu para entender? Não lembro porque eu estava falando de vitamina C e vitamina E, mas pronto, ficou o recado. E vamos lá. E a salsinha. Também posso comer seitan. Eu habitualmente como tofu e seitan, porque não como carne de todo. Tudo bem, Paula? Não come carne. Você pode comer. O tofu é fantástico. Eu sou fã incondicional de tofu. O seitan eu não como. Eu particularmente não como porque eu tenho intolerância a glúten. Eu me sinto muito mal comendo qualquer coisa que tenha glúten. Não só o glúten hibridizado do trigo, porque aí vocês têm que entender que existem algumas diferenças. Existe o trigo hibridizado, né? Aquele trigo anão, e que tem alta concentração de gliadina, de glúten, e que é inflamatório, e que é quase hoje considerado um veneno da alimentação. Mas que as pessoas são viciadas e comem, né? Porque pagam qualquer preço para alimentar o vício do pãozinho. Existe o seitan, né, que é um derivado da proteína do glúten, tanto que é chamado de carne de glúten, mas não, na grande maioria das vezes, não é feito com trigo hibridizado, que é feito o pãozinho. Você tem que ver a origem do seitan, usar um seitan orgânico, etc. E você tem que perceber no seu corpo se você assimila bem aquilo. Porque se, por exemplo, você come seitan e você começa a ter uma azia, né, começa a ter uma cólica, começa a ter gases, não se sente bem, não coma. Isso acontece comigo. Se eu como, eu não me sinto bem. Então eu não como. Não é um alimento indispensável. Não existe nenhum alimento que você... A quinoa é um cereal maravilhoso. Eu amo quinoa, como quinoa sempre que eu posso. Se eu não pudesse comer quinoa, eu não comeria. E eu não vou morrer porque eu deixei de comer quinoa. Embora hoje seja considerado o melhor cereal que existe, a quinoa. E eu acho que todo mundo deve comer. É um alimento altamente proteico, bom para tudo, né? Dá pra fazer uma live de quinoa. Mas... tem gente que não se sente bem comendo quinoa, então não coma. Porque aí parece hoje que existem alguns alimentos, né, que são a chave da sua saúde, a panaceia da sua saúde. Isso não existe. Se tem um alimento que mesmo... o coentros é um alimento maravilhoso, e eu não me sinto bem comendo coentros, não gosto. Puxei a genética da minha mãe, que minha mãe odeia coentros, eu odeio coentros também. A gente dá um gosto, parece que a gente vai vomitar de comer coentros.
E isso é bastante prevalente na população. Então, eu não como coentros, eu vou comer salsinha, eu vou comer hortelã, eu como outras, né, verdes, né, outras hortaliças dessas, e pronto, meu corpo agradece, porque eu não vou ficar comendo coisas que eu não gosto só porque porque tá na moda, né? Maria Inês Gomes. Ai, cansado. Essas lives cansam, gente. Trabalhei hoje o dia inteiro. Atendi nem sei quantos pacientes hoje. Minha secretária me mata. Boa tarde, doutor Rodrigo. Estava tomando um suplemento multivitamínico 50+, e colagênio. Devo continuar até acabar ou suspendo? Acabei de falar sobre suplementos multivitamínicos. Eu sou contra suplementos multivitamínicos, centros da vida, principalmente por quê? Porque eu vejo a composição desses suplementos, os mais famosos, e os vitaminas e os minerais estão nas piores composições possíveis. Piores composições possíveis. Porque eu acredito que gastem o dinheiro em publicidade e economizem na qualidade. Ou então querem um lucro muito grande, né? E aí colocam os piores. Selenito, carbonato de cálcio, óxido de zinco, óxido de magnésio e sei lá. São os piores formulações possíveis para esses produtos. E eu acredito que a grande maioria, a esmagadora maioria desses polivitamínicos seja mais prejudicial para o seu corpo do que benéfica. É uma preguiça que as pessoas têm de comer comida saudável. Se você comer uma alimentação diversificada, como eu falo, colorida, tomando suco verde, comendo salada, comendo sopas, comendo pratos coloridos, diversificados todos os dias, você não precisa de um suplemento vitamínico. Se um dia você chegar no seu médico e ele fizer exames e ele observar algum déficit nutricional, além de uma orientação alimentar, que hoje o médico tem que ser nutricionista, né? Por causa do que eu falei no início dessa live, da epigenética, a dieta é um dos maiores fatores, denominadores comuns da nossa expressão epigenética, né? A alimentação é o que eu falo, né? Aquela frase do Jeffrey Blunt, a comida é a língua que falamos com os nossos genes. Essa frase não é minha, eu queria que fosse, porque essa frase é fantástica. A comida é a língua que falamos com os nossos genes. Essa frase é tudo de bom e é assim mesmo. A gente sinaliza a nossa expressão gênica com a comida e a gente tem que sinalizar da forma positiva. E eu nunca li que suplementos polivitamínicos vão melhorar a sua expressão genética de alguma coisa. Não vão, porque eles são normalmente feitos com produtos químicos prejudiciais e o seu médico, se ele for fazer uma suplementação ou ele te indicar suplementos, né, por exemplo, eu e a Ivone no nosso curso, né, a gente tem muito cuidado, a gente recebe patrocinadores até para ajudar, né, porque existe toda a logística de curso, não é barato, e a gente, falar nisso, as inscrições do curso no Porto, a primeira edição do Porto, que vai ter inclusive a participação da doutora Ana Moreira, falando sobre neurotransmissores, que ela é fantástica, a doutora Ana, a presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, ela vai participar dessa edição, eu e Ivone, né? A Ivone falando das aulas clássicas dela, modulação, medicina anti-envelhecimento, disruptores endócrinos, metilação, hormônio do crescimento, tireoide, menopausa. A Ivone é uma sumidade para falar de tireoide, menopausa, ela escreve todos os dias em revistas e fala sobre isso, né, em redes sociais, etc. Eu falo sobre nutrição, aulas inteiras sobre nutrição, mais de 4 horas só falando sobre alimentação, atividade física, DHA, pregnenolona, testosterona, cortisol, acho que é só isso. E o curso vai ser agora em março e as inscrições vão acabar agora em fevereiro. Tem mais algumas vagas. Quem quiser se inscrever. Por que eu estava falando sobre isso? Não lembro. Por causa da suplementação. A gente ali fala bastante, a gente tem os patrocinadores, né? A gente fala bastante sobre suplementos e a gente aceita alguns patrocinadores. Muitos a gente já negou, porque são patrocinadores de produtos que a gente não confia. Mas quando a gente passa para um paciente por uma necessidade que a gente detectou na consulta, nas análises, etc., a gente sempre vai buscar suplementos de qualidade, de marcas de qualidade. E eu vou falar aqui sem conflitos de interesse, não são só porque são meus patrocinadores, mas porque são marcas que eu trabalho e que são excelentes marcas
de confiança, porque os produtos ali têm qualidade, a gente vê na composição, não tem produtos maléficos que você está colocando em prol da sua saúde e aí às vezes está carregado de substâncias prejudiciais, como eu vejo em muitos colágenos cheios de edulcorantes, sucralose, acesulfame capa, para o pozinho do colágeno ser gostoso. Pelo amor de Deus, não pode. Então, por exemplo, eu falo muito do colágeno da MJS, chamado Ziluderme, que é um colágeno que não tem nada. Vocês vão ver a composição. Na composição tem vitamina C, que aumenta a absorção do colágeno, selênio e zinco, se eu não me engano, e o colágeno em pó hidrolisado. É só isso a composição, por isso que não tem gosto de nada, mas é fantástico para a sua saúde. Então a MJS é um patrocinador nosso. A Farmanord é uma marca nórdica fantástica, de muita qualidade. Eles são patrocinadores nossos com muito orgulho, porque é uma marca fantástica. Eu já fui formador da Farmanord, falava sobre coenzima Q10, que eles têm uma coenzima Q10 excelente, mas eles hoje agora têm um ômega 7, que também é uma substância fantástica para a saúde, cheio de benefícios. Acho que a Inês, inclusive, no curso vai falar sobre o ômega 7, num espaço que a gente reserva para os patrocinadores. A Nau é um laboratório fantástico, é um dos laboratórios daqueles de grande superfície, né, os mundiais, que eu mais confio, porque eu vejo nos meus resultados dos meus pacientes e nos níveis séricos, quando a gente faz uma suplementação idosa a seguir. E a EuroHealth, também uma marca de suplementos hormonais, que é fantástica. A Nutergia, que é outra marca de produtos franceses, altamente de qualidade. A Nutergia é uma marca de muita qualidade. Não sei se vou esquecer mais algum patrocinador, que eu não queria ser injusto com ninguém, mas dessas marcas que existem no mercado, essas são as que eu mais confio, mais utilizar. A MyPharma também é uma marca que tem esse produto de qualidade. Mas enfim, vamos responder logo, senão não vou conseguir responder tudo. Quem estiver a tentar engravidar pode fazer jejum? Que cuidados aconselha? Obrigado. Birrato. Pode sim. Eu acho que também o jejum ajuda, né? Principalmente se você começou a fazer jejum porque comia coisa errada, né? O jejum é uma estratégia fantástica de limpeza do seu corpo. Você só não pode, se quiser engravidar, exagerar no jejum. Fazer jejuns aquém da sua capacidade de condicionamento, fazer jejuns muito prolongados, porque isso pode estressar um pouco o seu corpo e o seu corpo, sob estresse, ele para a sua reprodução. Então a sua fertilidade vai diminuir se o seu corpo sentir que você está sob estresse. Então, pequenos jejuns, jejum de 16, 18, 20 horas, dentro do seu condicionamento e lembrar que na alimentação, fazer uma alimentação bem saudável e diversificada, porque isso sim vai fazer vocês aumentar a sua fertilidade e fazer um filho muito mais saudável, tá bem? Então, a alimentação saudável é rica em sementes, oleaginosas e leguminosas, etc. E quando começar, né, engravidar, você parar de fazer o jejum, porque aí você está alimentando, né, você e mais um. Paula Almeida, Paulinha, muito participativa, obrigado aí por toda a confiança. Boa noite, desde já grata por tudo, pois tem sido uma aventura maravilhosa, o mês. Doutor, sou aluna desde outubro, tenho cumprido quase todas as indicações que o doutor fala. E até já cumpro o jejum. Parabéns, Paula. Só que é muito difícil fazer jejuns prolongados. Faço durante a semana jejuns de 15 a 17 horas. Às vezes consigo fazer o OMAD, One Meal a Day, é um jejum de 20 horas. A gente faz 24 horas, mas é mais ou menos uma janela de 4 horas, de 2 a 4 horas, e você faz um jejum entre 20 e 22 horas. É, na verdade, uma refeição por dia. É o que eu mais faço durante a semana, né? Mas noto que a maioria das vezes, a partir do meio-dia, fica difícil. Começo a ter fome e depois com alguma quebra de rendimento. O que posso fazer para melhorar? Já não tomo um pequeno almoço desde outubro. Bom, já deu um grande passo, né, Paula? Já começou a fazer a alimentação intermitente com o intervalo da manhã, que você deixa fisiologicamente o seu corpo funcionar da melhor forma possível, né? Deixando os hormônios simpáticos, o cortisol, tudo trabalhar como a natureza desenhou. E você aqui falando, eu já meio-dia começo a sentir fome. Aí eu falo muito isso no MES, eu falo muito isso para as pessoas que me seguem. Você não encare a fome como uma doença, encare a fome como um sinal e um sinal positivo. A fome é só uma lembrete para o seu corpo que ele vai começar a utilizar depósitos, né? Porque ele está ligando o alarme e fala assim, olha, eu vou começar a utilizar o estoque, você trate de arrumar comida para repor esse estoque, porque senão depois a gente pode entrar em problemas. Só que quando ele faz isso, quando o corpo manda essa sinalização da fome, eu falei, ele faz outras coisas para, num mecanismo de sobrevivência, deixar o ser humano continuar vivo. E um deles é o quê? Produzir hormônio do crescimento. Porque da mesma forma que ele vai começar a utilizar os estoques, ele sabe que não pode utilizar, por exemplo, a proteína muscular. Porque essa proteína ela é vital.
para você depois continuar e conseguir buscar uma caça. Então isso é um mecanismo na natureza. Faz estimular a produção de grelina, que no hipotálamo dá a sensação de fome, que na hipófise aumenta a produção do hormônio de crescimento. É fantástica essa máquina desenvolvida chamada ser humano, e esse sinal da fome é positivo. Você está liberando o hormônio do crescimento. Fala assim, olha, neste momento com fome, eu estou economizando quase 150 euros para comprar um hormônio de crescimento injetável. Eu estou produzindo no meu corpo este hormônio maravilhoso. Olha que fantástico, né? Não precisa ficar desesperada com a fome. Deixa a fome passar. E se você, toda vez que tiver fome, quiser dar comida para o seu corpo, opa, não posso sentir fome, isso é muito mal para mim, o que não é. O que eu faço? Vou logo comer uma bolachinha. Isso é igual a você ter um filho que chora por manha e toda vez que ele chora, você vai dar uma coisa que ele quer. Sabe o que vai acontecer? Da próxima vez ele vai chorar mais alto, porque ele sabe que se ele chorar, ele vai ganhar aquele docinho. Entendeu? Como é que você ensina essa criança de que não tem que ficar chorando por manha? Você não dá. Porque ela vai chorar 3 dias, e no 4º dia ela já fala assim, eu sei que eu não vou ganhar nada se eu chorar, eu tô aqui me esgoelando à toa, então eu vou fazer o que minha mãe mandou. Entendeu? Então o jejum é assim. Não, ouça a sua fome e entenda que ela é uma sinalização para o seu corpo, ótimo, mas ela está ali nesse momento só te atrapalhando. Porque aquela sinalização não está servindo para nada. A produção do hormônio do crescimento tá, muito. Excelente para gostar da analogia da criança, né? Veio agora na cabeça. Mas é isso mesmo, porque você não tem que ficar dando ouvido. Né? Se você der ouvido, ferrou. Seu corpo nunca vai se adaptar ao que você quer. Né? Vai sempre estar respondendo, né, da forma errada. E pronto. Bom, Ana Catarina... Não, esse Daniel já respondeu. Ângela Matias, boa noite, doutor Rodrigo. Como pode ver na foto que envio das análises, a Ângela mandou as análises dela, o meu valor de ferro está abaixo do limite inferior, considerado desejável. Faço MES desde outubro e habitualmente amo e odeio. Como posso aumentar esse valor? Suplementos? Que alimentos devo reforçar? Então a Ângela mandou umas análises aqui com uma ferritina de 13. Bom, então é assim, realmente essa ferritina tá baixa, existem alguns fatores genéticos que fazem com que você tenha sempre a ferritina. Esse doutor é demais. Mas é mesmo, a analogia da criancinha nunca mais ninguém vai esquecer quando tiver fome. Então a ferritina de 13, tem pessoas que têm uma predisposição genética a ter a ferritina, o estoque de ferro sempre baixo. Não precisa se preocupar, tem que ver a repercussão no corpo, né? A hemoglobina em níveis ótimos, a tireoide funcionando bem, todas as hemoproteínas com a sua função otimizada, isso não é grave, né? Só tem que ter atenção à sua alimentação. O ser humano, em média, ele precisa entre 10 a 20, mais ou menos, miligramas de ferro por dia. As mulheres um pouquinho mais, as grávidas mais, né? As mulheres na fase sexualmente ativa mais por causa da menstruação, etc. Entre 10 a 15 miligramas. E você não precisa comer carne, o ferro M, porque esse inclusive tem maior capacidade de intoxicar o seu corpo do que o ferro não M dos vegetais. Você não precisa comer carne para repor seu ferro, tá bem? Não precisa. Eu tenho vários pacientes veganos que eu acompanho e eles estão bem, tem o ferro em níveis ótimos. Mas tem que saber comer, né? Também não é comer folhinha de alface com tomate, porque aí não vai dar. Você tem que saber os alimentos mais ricos em ferro, e agora eu vou dizer, todo mundo acha que é só o feijão, mas não é. As leguminosas todas têm ferro e o feijão tem boa concentração de ferro. Os alimentos mais ricos em ferro são em sementes. E aí eu digo, a semente de abóbora é o alimento mais rico em ferro, a semente de girassol também tem alta concentração de ferro, a semente de linhaça. A semente de abóbora chega a ter 15 miligramas de ferro por cada 100 gramas. Olha só, você comer 2 punhadas de semente de abóbora, que eu falo que é bom para tudo, também vai ser bom para repor seus níveis de ferro. Se você comer essas sementes, né, e ainda junto poder introduzir uma fonte de vitamina C, melhor ainda, que você aumenta a absorção desse ferro. Então, por exemplo, um suco de limão, aquele suco que eu falo, então eu, por exemplo, faço muito isso. Eu começo a tomar o suco de limão no início de uma refeição e como um punhado de semente de abóbora. E aí minha próstata agradece por causa da concentração de zinco, o ferro agradece, né? Porque eu também tenho comido pouca carne, eu dou muito sangue. Meu ferro normalmente não está muito alto não, para homem está bem baixo até, está perto de 100. Mas é um nível ótimo que não vai me dar nenhum problema, que não vai formar no meu corpo um radical, o mais agressivo radical antioxidante do nosso corpo é formado com excesso de ferro por uma reação chamada reação de Fenton, que é o radical hidroxila. E este radical não existe um antioxidante para destruir esse radical. É verdade, a gente tem antioxidante para vários tipos de espécies reativas de oxigênio, né? Tem a catalase, tem a glutatião peroxidase,
e tem a superóxido de dismutase, mas para o radical hidroxila, minha gente, infelizmente não existe um antioxidante natural. Você não tem que formar ele no seu corpo. E se você tiver excesso de ferro, a sua chance de fazer essa reação, chamada reação de Fenton, e aumentar a concentração de radicais hidroxila no seu corpo é muito grande. Então, não queira ser um comedor de carne para aumentar ferro no corpo, porque isso pode ser prejudicial. Faça a utilização de vegetais para otimizar a concentração de ferro. Então, eu já acabei de falar, as sementes, as oleaginosas e as nozes, os pistachos, as amêndoas são excelentes fontes de ferro. E as leguminosas, como a gente sabe, né? Mas também o tofu, o cacau, tudo isso tem ferro. As leguminosas de todos, o feijão é quem tem mais. E sempre uma fonte de vitamina C para aumentar a absorção do ferro. Dessa forma, eu tenho quase certeza, Ângela, que você consegue ter níveis ótimos para viver bem. Tá bem? Pode até fazer continha e lembrar que você tem que ter acima de 10 miligramas por dia. O ideal era se perto de 15 a 20, mas eu não consigo controlar sem comer. Pode beber durante o jejum. Pode beber tudo que é líquido. Sem açúcar, óbvio, né? Água, chá, café. Muita água. E a última pergunta, não, ainda falta alguma, meu Deus do céu. Hoje eu acho que a gente vai ficar até 22h22, quando todo mundo vai fazer o agradecimento ao universo que eu pedi, né? Uma corrente de agradecimento ao universo pela nossa existência. Ivone Siqueira perguntou, ouvi dizer que fazer suco na bimbi não é aconselhado. Será? Não faço a menor ideia por quê. Eu não tenho bimbi, mas eu entendo que, se eu não sei, se a bimbi coar alguma coisa, eu não sei se faz coar, né? É desaconselhado. Você não tem que coar nada, você tem que bater e tomar. Tenho dificuldade em beber toda a água recomendada, o máximo que consigo beber chá, café ou água é 1,5 litro. Pois é, você vai ter que passar a beber mais água, dona Ivone, beber água ao longo do dia, 1,5 litro é pouco. O suco com mirtilo e framboesa é um pouco esquisito de beber com as grainhas. A Ivone é uma criança. Posso comer os frutos inteiros e o suco só com legumes? Pode, com certeza, não tem problema nenhum. Bom, se não coa, não vejo nenhum problema em usar a bimbi. E você pode comer sim os mirtilos e as framboesas, lembrar que esses alimentos, as bagas, né, os frutos vermelhos, eles são talvez a maior dádiva da natureza. Todo mundo tem que comer quase todos os dias um fruto vermelho diferente. As antocianinas, o pigmento rosa, é uma coisa nutricionalmente falando. E vocês têm que comer inteiros, né, com a grainha, com tudo, com a casca, etc., diariamente. Ai, tô cansado, gente. Olá, doutor Rodrigo. No manual do Desafio Start, no que diz respeito aos chás, quando se diz que deve ser usado de uma forma alternada, significa tomar diferentes chás no mesmo dia ou um chá diferente de cada dia? Ou seja, tomar sempre o mesmo chá durante uma semana? Ou seja, não tomar sempre o mesmo chá durante uma semana? Mônica, isso também é o princípio da diversidade que eu falo, né? Eu acho que há pouco tempo teve até uma notícia no Brasil que uma mulher morreu de hepatite fulminante porque tomava chás com 50 ervas. Ela fazia um chá, juntava 50 ervas e tomava, e realmente ela achava que isso era pró-saúde. É óbvio que não é. Não existe isso. Mais uma vez eu cito Paracelso, o veneno está na dose. Se a gente fala que fitoquímicos são fontes excelentes de estimular o nosso corpo, detoxicar o nosso corpo, etc. Se você dá um estímulo demais, o seu corpo entra em sobrecarga, ele não aguenta. Não existe isso. E você também não existe tomar sempre o mesmo chá, que você só tem aquele benefício para aquela coisa, daquela forma e etc. Então eu falo que o princípio da diversidade se encaixa nos chás, e você deve todos os dias tomar chás diferentes. E neste mesmo dia, você pode tomar diferentes chás. Não deve tomar sempre chás, eu acho que não deve misturar muitos chás, no máximo 2. Mas eu, por exemplo, hoje, na parte da manhã, eu tomei chá de menta, um chá de menta que eu gosto de tomar, da Organic India. Na parte da tarde, eu tomei chá de hibisco, entendeu? Variei, tomei um chá, normalmente de manhã eu tomo chás com mais cafeína, né? Chá de menta, chá verde, preto e etc. E à tarde eu tomo mais chás sem cafeína e à noite posso tomar até chás calmantes, mas eu não tomo muito chá muito tarde por causa de vontade de ir à casa de banho. Mas a variabilidade é fundamental. Nunca tomar todos os chás juntos, né? Mas tomar todos os dias chás diferentes. Eu tenho um armário de chás com centenas de chás. Também tenho muitas pacientes queridas que me dão chás
E aí eu vou expor, a Silvana, por exemplo, no Natal me deu um calendário da Yogi Chás, que é uma chá excelente. E Dora C, como já está respondendo aqui também. Eu acho que eu respondi quase tudo, gente. O Daniel aqui já respondeu. Não sei porque eu acho que isso acontece. Não, tá aqui falando do chá. A cumprimentar, mas sem dúvida, sinto perfeitamente, sigo as regras da refeição, estou tão grato. E da Lécia. É a Mônica que perguntou, às vezes, e não é sempre, se fico muito tempo sem comer, começo a sentir um mal-estar no estômago. Sinto necessidade de comer qualquer coisa. Hoje consegui as 16 horas de jejum, mas com alguma dificuldade já no fim, apesar de ao longo desse tempo beber água e chá. Não sei por que há alturas em que isto acontece e outras não. E a Dora falou, eu também sinto isso. A Dora a aluna do mestre, está com muita compulsão. Eu quero acompanhar de perto você, Dora, porque você vai um dia fazer um testemunho aqui na live. Doutor, eu já não tenho mais compulsão por comida, por doce, etc. Eu já vi que você já escreveu muito lá na plataforma que você tem muita compulsão. E 22 e 2, está quase lá. Bem lembrado. Colágeno, sim. Eu recomendo o colágeno, até falei agora na live de um colágeno chamado Ziluderme. O que acontece? A gente sempre tem que lembrar disso. À medida que a gente vai envelhecendo, as nossas enzimas, que são os nossos operários, vão ficando mais preguiçosos, né? A gente tem os operários que já não têm aquela capacidade de rendimento que tinham quando tinham 20 anos, né? Com 40, com 50, eles já não estão assim com aquela energia toda. Então, muitas dessas enzimas, elas começam a trabalhar mais lento. E o colágeno, né, é uma transformação dos aminoácidos a uma forma proteica quaternária que vai estruturar o nosso corpo. Então você precisa de, por exemplo, enzimas chamadas hidroxilases. A prolina hidroxilase, a colina hidroxilase. Por exemplo, essas enzimas que são vitamina C dependentes, elas vão ficando mais preguiçosas. Então, muitas vezes você já pode otimizar, né, a fonte, o substrato da produção, né, ajudar essas enzimas dando o suporte com colágeno. Então eu acredito que o colágeno é uma suplementação boa, desde que não seja tomada fora de hora, de forma exagerada, dentro de um contexto, né, de atividade física e nutrição saudável. Eu acho que é uma boa indicação, sim. Pessoal, então, eu estava falando da Dora. A Dora vai escrever aqui, vou acabar com as minhas... Doutor, acabei com as minhas compulsões. Eu consegui isso seguindo os seus pilares de tratamento de compulsão. Fiz jejum, que desabitua os seus neurotransmissores do cérebro, fiz uma alimentação saudável, comecei a comer comida de verdade e meus neurotransmissores se equilibraram e parei de comer comida aditiva processada. Você fez isso, vai passar por uma pequena fase de adaptação e resistência e quando você ultrapassar essa fase, você é uma pessoa transformada. E Dora, queremos todos aqui, esperamos todos aqui o seu depoimento. Gente, quase 22, eu espero todo mundo na corrente da gratidão, hoje às 22h22, nesse dia tão espetacular. Já botei meu despertador para tocar essa hora, e basicamente durante 1 minuto, até terminar esse 22, os 22, a gente agradecer a nossa existência, agradecer a Deus, agradecer a nossa saúde, agradecer o próximo, agradecer todas essas oportunidades que a gente tem nessa vida, a oportunidade que a gente tem aqui de estar falando e recebendo conhecimento e trocando conhecimento, né? Isso é maravilhoso e faz todo mundo crescer. E até terça-feira que vem, gente, com mais uma live. Brigadão por todo... Obrigado, Zélia, também, adoro vocês. E obrigado por toda aí a parceria, tá bem, gente? Até terça-feira que vem e até 22h22.